Pai, Senhor, irmãos. Espero que todos estejam bem, na paz, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos meditar hoje no texto da carta de Judas. E sim, existe uma carta na Bíblia de Judas, a penúltima carta da Bíblia. Um pouquinho antes aí de Apocalipse. Pois bem. Pois bem, essa é a carta de Judas. Não é o Judas que traiu o nosso Senhor, se trata de outro Judas, como inicia na carta, né? Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Possivelmente esse Judas aqui se trata do irmão de Jesus, já que ele também tem um irmão chamado Tiago. E os que são mais novos na fé, sim, Jesus tinha alguns irmãos, certo? Tinha pelo menos 4 irmãos homens. Entre eles, Judas, Tiago, e os outros 2 eram Simão e José, né? Então a autoria desse livro, dessa carta, é a de Judas, né? Se identifica como irmão de Tiago, possivelmente é irmão do nosso Senhor. Bem, o que ele aborda nessa carta é uma carta muito interessante, com algumas advertências sérias para a igreja, né? E que ele aborda alguns temas principais. Né? É uma carta de capítulo único, só tem um capítulo, e teve alguns alertas, muitos alertas sobre a chegada do fim dos tempos, como era comum se esperar nos discípulos da época. Né? Ele também enfatiza bastante. O principal tema dessa carta é a batalha pela fé, a persistência e a permanência na palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, né? Sendo fiéis a Deus até o fim. Né? E o outro tema abordado nessa carta é a questão do cuidado, né? Da atenção por não ser enganado por falsos mestres, né? Falsos pastores, falsos profetas. Ele enfatiza muito nessa carta. Né? Ele aborda também a questão do juízo de Deus sobre esses que se dizem servos do Senhor, esses que se dizem convertidos ao Senhor, esses irmãos que estão no meio da igreja, mas que na verdade não estão verdadeiramente rendidos a Deus, estão infelizmente condenados ao inferno. Né? Para ver a seriedade dessa carta, ele cita como exemplo a destruição de Sodoma e Gomorra. São cidades, né, que são referências de pecado, de imoralidade e de desagrado a Deus. E ele fala também essa carta a respeito do fogo eterno, que é um assunto que às vezes é muito às vezes é doloroso para as pessoas ouvirem. Né? É facilmente ofensivo falar sobre condenação e sobre inferno hoje em dia. Mas o fato é que a Bíblia não se reserva, não se inibe de falar a respeito disso. Então vamos começar aqui a partir do versículo 3 dessa carta. Amém? Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário os deveres, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada, está na NVI, esqueci de avisar, perdão. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Embora você já tenha conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou o povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia, de modo semelhante a este. Sodoma e Gomorra, e as cidades de redor se entregaram à imoralidade
que as relações sexuais antinaturais, estando sob castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Da mesma forma, esses sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo que não entendem, e as coisas que entendem por instinto como animais racionais, essas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, impelidos pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para os quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti essa noite. Senhor, fala conosco, fala aos nossos corações, Senhor. Que quebra em nós, Senhor, toda distração, toda preocupação, tudo aquilo, Pai, que atrapalha o nosso ouvido, o nosso coração a respeito dessa palavra hoje. Em nome de Jesus, eu repreendo tudo que vem de mim mesmo. Eu recebo, Senhor, toda a palavra e repasso tudo que o Espírito Santo de Deus tenha passado na congregação essa noite. Em nome poderoso de Jesus. Amém. Bem, nós vimos nessa primeira parte da carta, irmãos, que é uma carta de tema tanto quanto pesado, né? Aqui o autor não se inibe a falar sobre condenação, sobre pecado e sobre aqueles que estão caminhando para o abismo do inferno. E para iniciar, no versículo 4, é interessante que o autor fala a respeito da chamada lei da graça e sobre como alguns transformam essa lei da graça em libertinagem, né? É um tema hoje que ele é muito atual, né? A gente constantemente está vendo pregações e lendo a respeito dessa questão de transformar a graça em libertinagem. Nós vemos que isso já era um problema desde o início da igreja, né? Então muitos usam essa lei da graça, né? Não, nós não estamos mais sobre a lei de Moisés, né? A lei, ela é ruim, né? Então muitos usam essa lei da graça e transformam ela em uma própria lei de libertinagem, uma lei que justifica os seus pecados, né? Então muitos utilizam essa libertinagem, né? Eles se iludem, eles contam essa desculpa sobre a graça para dar aquele amparo, né? Aquele de se iludir a si mesmo, achando que serão salvos, né? Então, aquelas velhas afirmações, né? Não, Deus ele me ama da forma como eu sou, né? Então é por isso que eu serei salvo. Eu não preciso seguir regras religiosas, não preciso ir para a igreja, não preciso guardar certos mandamentos, eu posso viver tranquilamente, né? Afinal de contas, né? Deus ele está no meu coração, né? A gente ouve esse tipo de coisa, né? Então, isso daqui, esse mandamento que estava aqui, não tem nada a ver, não. Isso aqui não é para hoje, não. Porque Deus ele é amor, né? Então, para quem não lembra, para quem é novo nisso, antigamente existia, antes do nosso Senhor Jesus Cristo, a lei de Moisés, a lei mosaica, o Antigo Testamento, né? Então, Jesus ele veio cumprir essa lei. E muitas das tradições religiosas que existiam naquela época, né? Por exemplo, o sacrifício de cordeiro, né? O guardar, o sábado, a circuncisão, tudo isso, ele parou de se fazer necessário para o cumprimento das ordenanças do Senhor, né? Então, muitas dessas leis mosaicas, elas passaram a não ser mais necessárias, né? E acabou que isso acabou gerando muita discussão na igreja primitiva e dos novos convertidos a respeito da necessidade dessas leis, né? Então quer dizer que se não tem mais essa lei, eu posso viver de qualquer maneira, né? Então, os primeiros pais da igreja já passaram a ter problemas com esse tipo de ensino, né? Então, no versículo 5,
O autor, mais uma vez, o autor está falando a convertidos, não é qualquer pessoa, são pessoas que já conhecem o Evangelho, né? Ele está alertando sobre o risco de, mesmo depois de libertos, abandonarem a fé e caírem de novo no pecado. Quando ele se refere à questão dos libertos do Egito, né? Porque ele fala nesse versículo, lá na época do Egito, lá na época mesmo, na época da escravidão, Deus tirou muitos do Egito, Deus tirou o povo de Deus do Egito. No entanto, muitos foram destruídos no meio do caminho, porque ou abandonaram a fé ou nunca creram de verdade, né? O que ele está querendo dizer? Irmãos, tomem cuidado, porque embora haja muitos na igreja, muitos entre vocês, na verdade, já estão condenados. Muitos de vocês, ele fala, muitos da congregação, muitos que se dizem igreja, na verdade, não estão realmente salvos. Por que ele faz essa advertência? Porque às vezes existiam aqueles homens que estavam dentro da igreja e além de não estarem salvos, além de estarem bem com a sua condenação eterna, ainda levavam outros a se desviar, ainda levavam outros a pecar. E isso é muito sério, né? Então ele já estava fazendo esse tipo de alerta sobre os irmãos que não eram verdadeiramente irmãos e sobre os profetas que na verdade só conduziam outros ao inferno. Amém? Todo mundo entendendo? Então, nós devemos lembrar que esses não eram simplesmente, eles também não eram simplesmente esses que foram destruídos no deserto, eles não eram simplesmente homens desacreditados. Não é aquela dúvida, eu acho que eu não creio muito em Deus. Na verdade, eles eram pessoas que se voltavam a deuses estrangeiros. E quando a gente fala sobre se voltar, sobre adulterar com deuses estrangeiros, a gente estava falando de práticas abomináveis, práticas de Deus já repudiava, detestava. Eram práticas malignas. Eles são os relatos da Bíblia que alguns israelitas chegavam a sacrificar seus filhos a esses deuses estrangeiros. Era algo muito pesado. A gente vê a que ponto chega um ser humano, a que ponto chega um homem quando ele se afasta de Deus. Né? Na época dos juízes, onde todo mundo, de acordo com a Bíblia, cada um fazia o que se achava certo. A gente vê todo tipo de abominação, todo tipo de violência e imoralidade nesses relatos. Pois bem, então, continuando no versículo 6, o autor fala sobre o juízo de Deus e como esse juízo de Deus ele é real. Em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4, fala que pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Aqui o autor fala, inclusive, dando exemplo a questão dos seres celestiais. Nem eles foram poupados quando eles pecaram. Né? O que dirá a gente? Será que, se até os anjos, os seres celestiais, aqueles que traíram ao Criador, eles foram condenados? Será que a gente poderia viver de qualquer forma nessa terra? Eu acho que não, né? Eu tenho certeza que não. Versículo 7, o autor realmente fala sobre a questão de Sodoma e Gomorra, que essas cidades são referências de moralidade, de tudo que é ruim, de tudo que desagrada ao Senhor. Né? E que essas cidades estão sob o castigo eterno. Né? A questão de Sodoma e Gomorra, a gente tem ideia mais ou menos, elas são duas cidades que elas foram destruídas pelo fogo. Né? Aquela história lá de Abraão e de seu sobrinho Ló morava numa dessas cidades. Sabe, Deus vai lá, diz para Abraão, eu vou destruir essas cidades. Né? Só que Abraão ele fica meio assim, porque o sobrinho dele morava em uma dessas. Né? E aquela história conhecida, Senhor, se tivesse tantos homens inocentes nessa cidade, o Senhor não para cá destruiria? Aí não. Aí depois ele vai baixando o número, ele vai baixando, só que no final das contas não termina em nada. A cidade tem que ser destruída porque não há inocente ali. A não ser o justo Ló, de acordo com a Bíblia. Né? Então, por que eu falo isso? A gente vê que nessa história de Ló, tem aquela parte que os anjos vão à casa de Ló, né? E a situação de depravação naquela cidade era tão grande que os moradores da cidade, sabendo que tinha dois estrangeiros na casa de Ló, eles tentam invadir a casa para acusar aqueles estrangeiros, que na verdade eram dois mensageiros de Deus, né? dois anjos. Né? Então,
Era uma situação deveras impressionante no nível de maldade daquela cidade, né? Alguns relatos falam que eram cidades bem-sucedidas, eram cidades ricas, né? Não eram cidades qualquer. Então, mesmo assim, a gente tem como exemplo o caminho de Caim, Caim que matou o seu irmão, né? Foi o primeiro homicídio, né? O erro de Balaão, que se deixou seduzir pela ambição, né, das riquezas, né? Tentou amaldiçoar o seu próprio povo. A rebelião de Corá no deserto, né? Onde Corá incitou os israelitas a se rebelar contra a liderança de Moisés e de Arão, que acabaram sendo destruídos. Nós vamos continuar. Versículo 12. É interessante que ele usa a expressão sobre pastores que cuidam de si mesmos. É uma expressão muito interessante, porque a ideia de um pastor seria um homem, um trabalhador que cuida das ovelhas, cuida de suas ovelhas. Um pastor que dá a vida das ovelhas. Que esquisito seria um pastor, na verdade, ele só cuida de si mesmo. Né? Ele está falando realmente sobre aqueles líderes, sobre aqueles mestres que parecem estar ensinando, parecem estar cuidando dos seus ovelhas, mas na verdade eles só estão interessados em ganhos próprios. Mas eu queria também estender isso um pouco mais. Será que, assim como eles, nós estamos numa igreja interessados no nosso próprio ganho? Será que nós não temos nada a entregar? Olha só o quanto que as expressões que o autor usa nesse versículo, né? Ele fala sobre nuvem sem água. O que é a função da nuvem sem água? Uma nuvem é justamente esse sinal de bênção de Deus que vem se aproximando, né? Da chuva, da bênção que vem por meio da chuva, né? Árvore de outono sem frutas, 2 vezes mortas. Quando a gente for aplicar isso na vida da gente, é para a gente tomar cuidado com aquilo que a gente retém para nós mesmos. Não é? Nós recebemos algo que é para ser compartilhado. A salvação do Evangelho nos foi dado para que nós pregássemos. Não é isso? Então, a Bíblia, por vezes, fala sobre a questão de você compartilhar as nossas, você se doar, né? É melhor dar do que receber. Existe algumas uma expressão bíblica também que fala sobre dar pão ao que necessita e semente ao que semeia. Né? Você dá pão ao que precisa de pão, por si só já é algo que toca o nosso coração. Agora, dar semente ao que semeia, eu acho essa expressão muito significativa, porque você dá semente para que o próximo semeie e ele, por sua vez, seja abençoado, multiplique suas riquezas, para que ele também possa abençoar outros. Né? Então, que aquilo que seja dado a gente, seja compartilhado, para que outros também possam compartilhar. Amém? Bem, toda essa primeira parte do texto que eu vou ler aqui, o autor fala sobre a questão da condenação. Eu queria avançar um pouco mais, dessa vez aqui, ainda em Judas, aqui no versículo 20. Tudo é aqui. Edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo nos leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salvem-os, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. A gente está começando a caminhar, porque eu queria trazer a respeito do centro da nossa palavra de hoje, o que é mais importante que a gente absorva nos nossos corações a respeito da palavra de hoje. Mas para começar a palavra, não é que eu esteja começando agora, então, já tem boa parte, não se assuste. Mas para a gente falar sobre santificação, como o autor falou, compaixão, a gente tem que começar falando sobre pecado e condenação. Afinal de contas, como que você se convence de que você precisa de salvação? A menos que você seja convencido de que você tem pecado. Amém? Então, tenham compaixão. Opa, passei na frente. O autor fala a respeito
uma chamada Santíssima Fé, né? Bem, a fé por si só já é algo que provém de Deus, né? O que seria essa Santíssima Fé, né? Aquilo que é santo é aquilo que é separado, né? Então, essa fé santíssima é aquela fé que te separa de alguma coisa. No caso, te separa do mundo, né? Te aparta do mundo, né? É algo que te consagra a alguma coisa. Então, nós somos consagrados à salvação, né? Nós somos entregues a Cristo para que nós possamos ser salvos, né? E essa é a fé que nos santifica. Essa é uma fé que nos separa do mundo, nos separa do pecado. Essa é a fé que nos reserva para a vida eterna, uma fé santíssima. Muitos dos autores, além de Judas, também Paulo enfatizava com essa questão de permanecer na fé, permanecer, a questão da carreira que é proposta, a questão da persistência, a questão de se manter no caminho, né? Jesus é a porta, mas ele também é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Você está entendendo? Esse caminho vai entender algo, nos remete à caminhada, a caminhar. Quer dizer que nós não somos salvos no estalar de Deus, né? Há um processo de salvação. Nós somos salvos, estamos sendo salvos e nós seremos finalmente salvos. Amém? E esse estar sendo salvo nos remete justamente à santificação. Que provém, no caso, uma fé que nos traz mudança. No nosso último discipulado, compartilhado com o pastor, nós falamos sobre essa tal fé, né? A gente fala na carta de Hebreus sobre essa tal fé como fidelidade. Né? Não basta só ter aquela fé que, eu acredito em Deus. Né? A própria que eu falar, você diz que acredita em Deus, muito bonito, tudo bom para você, mas os anjos caídos, os demônios também acreditam. Não é? Então, de glória a isso, né? Eu acredito em Deus. Não é esse tipo de crença, né? Por que será que esses homens que foram destruídos no deserto, esses que saíram do Egito, eles foram destruídos? Será que é porque eles não acreditavam? Não, acho que eu não estou mais acreditando em Deus, não. Né? Mas, na verdade, eles passaram a ser fiéis ao Senhor, né? Se voltando para outros deuses, né? Então, uma coisa anda junto com a outra. A nossa fé, ela anda junto com a nossa fidelidade. Amém? Então, nós cremos em algo, porque nós somos fiéis àquela palavra que nos foi proposta. Nós somos fiéis, né? Nós cremos nas promessas do Senhor para nós. Né? E quando nós passamos a não crer, nós eventualmente, ou inevitavelmente, vamos passar a crer em outras coisas. Nós vamos deixar de ser fiéis ao Senhor, ser fiéis a outros deuses, a demônios ou o que é mais comum, fiéis a nós mesmos apenas. Né? Bem, então a fé, ela nos traz mudança, né? Ela nos transforma em uma nova criatura. Nós abandonamos o nosso velho eu e nos tornamos novas pessoas, né? Santificadas. Né? Então, essa é a simbologia, essa imagem do batismo. Né? Nós renascemos da água, né? A Bíblia fala que a vida vem da água, né? Isso é simbólico de várias formas. Uma delas é que o batismo, né? Nós emergimos das águas, né? Como uma nova criatura. No entanto, quando nós nos tornamos novas criaturas, nós não magicamente nos santificamos completamente, né? Há um processo. Nosso velho homem, ele não morreu nas águas do batismo. Não é por acaso que existem tantas cartas de advertência a respeito de permanecer, a palavra a respeito de permanecer e se santificar. Amém? Então, o autor também alerta aqui sobre a questão do orar do Espírito Santo. Então, o Espírito é aquele que nos capacita a ser aquilo que nós não conseguiríamos sem Deus. Né? Porque na prática, não, nós por nós mesmos, a gente não tem condição de ser uma pessoa melhor, certo? Até o mais disciplinante dos homens, o tipo de bondade que há nele é algum reflexo de Deus dele, embora ele não admita. Afinal de contas, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. É por isso que nós somos capazes de ser bons, de amar, de ser compassivos, de ser misericordioso. Amém? Então o Espírito Santo ele capacita a nos santificar. De acordo com a Bíblia, santificação essa sem a qual ninguém verá ao Senhor. Amém? Mas agora a gente está chegando ao ponto-chave
da palavra de hoje, no versículo 22, diz o seguinte: tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem-nos, arrebatando-nos do fogo, a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Essa palavra de hoje, às vezes tem algumas palavras que traz que a gente fica naquela, não tem nada de novo nisso. Os irmãos já ouviram tanto isso aqui, já foi pregado tanto a respeito disso, né? Mas às vezes a gente se ilude com esse tipo de pensamento, né? Há pregadores que dizem que se uma palavra não puder ser pregada mais de uma vez, ela não deveria ser pregada nem a primeira vez, né? E também há certas palavras que são mais difíceis de se pregar do que outras, e são mais difíceis de se receber do que outras, porque ela vai totalmente contra aquele seu estado natural. Isso vai totalmente contra a sua natureza pecaminosa, né? Eu acho que alguns dos mandamentos, das palavras que mais vai contra a nossa natureza, isso inclui a mim também, é a questão, normalmente chegando nela, essa tal de misericórdia, né? Misericórdia é essa sem a qual nós não seríamos salvos, né? Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvos, arrebatamos do fogo, a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Bem, Paulo fala aqui sobre esperar a misericórdia do Senhor. Né? Ele está falando aqui a pessoas crentes, a pessoas convertidas. Olha, vocês que são crentes, vocês que se converteram, vocês que são filhos de Deus, esperem na misericórdia dele. Por quê? Já me converti, né? Por que eu devo me preocupar com isso? Por que eu devo esperar pela misericórdia do Senhor? Mas, na verdade, irmãos, nós, apesar de convertidos, apesar da nova criatura em nós ainda pecamos. E ainda estamos sujeitos ao erro. Né? Então, para começar, acima de tudo, aquele que está firme, cuide para que não caia. Né? Que nós não caiamos no pecado do orgulho. Né? Esse pecado de supercrente, que acha que vai cair nunca. E possamos ter cuidado com esse tipo de pensamento. E, continuando, mas, acima de tudo, tenham compaixão daqueles que duvidam. Finalmente, questão da misericórdia e da compaixão. Né? Às vezes, nós carecemos bastante dessa parte da misericórdia, não é mesmo? Às vezes nós não nos comparecemos muito daquelas pessoas que estão próximas da gente e que carecem dessa mesma misericórdia que nós usufruímos. Não é? E o que dirá, acima de tudo, nós não nos compadecemos daqueles que estão mais distantes de nós. Né? Às vezes é difícil até a gente ter compaixão e misericórdia daqueles que estão dentro da nossa casa. E o que dirá daqueles que passam na rua, daqueles que nos ferem? Aí é bem mais difícil. Né? Aquele cara, aquele colega de trabalho, colega da escola, que reclama a Deus, né? Que te ataca. Né? Será que é fácil sentir misericórdia dessas pessoas? Bem, não é. Né? E se fosse por nós mesmos, se fosse por mim mesmo, eu não sentiria não. Mas ainda bem que não depende de mim. Né? O Espírito Santo está aí para nos capacitar a isso. Há outros salvos. Bem, infelizmente, depois que a gente adquire essa misericórdia, essa compaixão para com o perdido, às vezes a gente se depara com o seguinte, não sei se você já vai pensar nisso, mas o que adianta eu ter tanta compaixão, tanta misericórdia, se eu não tenho poder nenhum para salvar essa pessoa? Né? Sabe, às vezes você tem aquele familiar que estava falando sobre isso na célula. A gente tem no discipulado, a gente tem aquele familiar que você vê que ele está caminhando para a destruição. Você vê que ele está em práticas que ele destrói a si mesmo. Né? Você tem aquele filho, você tem aquele pai que é envolvido com drogas, sei lá, com bebida, com adultério, envolvido com práticas erradas, com criminalidade. Você quer fazer de tudo para salvar aquela pessoa. Você está vendo aquela pessoa caminhar para o abismo, mas, no entanto, você não consegue fazer
ela voltar para o caminho correto. Na verdade, ela se desviar para o caminho correto. Né? Porque, no fim das contas, por mais que a gente se esforce, né, apenas o Espírito Santo de Deus pode trazer o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Não é? E, no entanto, nós queremos que Deus ouve as nossas orações. Deus ouve a intercessão, né? Que é o que a gente vai ver mais à frente. Então, quão doloroso é, às vezes, quando a gente se vê impotente em ver alguém que nós amamos caminhando para o abismo. Né? Tem uma passagem de Jesus em Mateus 23, 37, que ele fala: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Imagine só, você tem aquele filho, né, aquele parente que você quer realmente o melhor para ele, você quer colocar juízo na cabeça dele, mas ele não aceita. Você quer salvá-lo. Né? E às vezes nós temos esse sentimento, o que dirá o Senhor? Né? O que dirá Cristo, que entregou a sua própria vida para salvar alguns, mas nem todos quiseram. Ele, em sua própria casa, em sua própria terra, ele quis acolher a todos. Né? Olha só, como uma galinha acolhe seus pintinhos. Né? Sabe, aquela pessoa que você ama e que, se você pudesse, você envolveria ela assim, nos seus braços, você colocaria um escudo ao redor dela e protegeria ela de todo ataque do mal, de toda ofensa, de toda dor. Né? Era isso que Cristo queria fazer e muitos não quiseram. Né? Voltando a Judas, a outros mostra misericórdia com temor, odiando até mesmo a roupa contaminada pelo pecado. Essa é aquela questão que Judas ele tenta não deixar nenhuma ponta solta. Olha, nós devemos nos compadecer do pecador. Nós devemos nos compadecer daqueles que estão caminhando para a condenação. Mas, no entanto, nós devemos ainda odiar o pecado. Afinal de contas, Deus odeia o pecado e ama a justiça. Para a gente ter ideia, só para citar um exemplo, eu trouxe muitos textos aqui, mas provavelmente não vai dar tempo. Vamos abrir agora o Apocalipse 2, versículo 2. Apocalipse 2, versículo 2. Essa daqui é uma carta à igreja de Éfeso. Observe o seguinte: conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, e pôs à prova que dizem ser apóstolos, mas não são. Descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, direi a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. A gente observa essa questão de que, às vezes, a gente tem aquele evangelismo mais água com açúcar, que criminaliza um pouco o ódio. Né? Mas Deus sim, Deus odeia o pecado. Né? Na verdade, é que eu falo: irás, mas não pequeis. Né? Então a gente vê aqui nesse caso, que a igreja de Éfeso, ela tinha isso a seu favor. Né? Olha, vocês não toleram esses falsos mestres. Vocês não toleram homens maus. Vocês odeiam as práticas dos nicolaítas. Vocês odeiam o pecado. Eu tenho isso a favor de vocês. Mas, no entanto, vocês abandonaram o primeiro amor. Então, né? Sempre essa questão do amor. Sempre essa questão do amor. Né? Às vezes, como é difícil amar como Jesus nos amou. Né? Nossa natureza é difícil. Né? Então, observe só que nós devemos sim odiar o pecado, mas guardar os nossos corações em amor. Ter misericórdia daqueles que precisam de salvação, daqueles que ainda carecem de salvação, daqueles que ainda carecem de misericórdia. Amém? Estava falando também na discipulado
a gente chegou no ponto, alguns irmãos falaram, sobre, às vezes, você se compadece muito, você compadece muito daquela pessoa que está passando por algo que você já passou, já está trabalhando com esse exemplo. Eu tenho pensado. Então, às vezes, você vê aquela pessoa que vem pedir para você na rua, não, você tem dinheiro para comprar algo para ficar com ele. Mas se você compadece, você sente misericórdia, porque você já passou por aquilo. Você sabe que é aquilo, né? Se você pudesse, você ajudaria todo mundo que está passando por aqui. Né? Cara, meu filho, ele está passando, está dando muito trabalho, ele está perdido, meu Deus do céu. Aí você fica parecido porque você também conhece alguém que está na mesma situação. Né? Então você se parece muito daquela pessoa que passa por aquilo que você já passou. Né? Você toma as dores. Nesse caso é mais fácil você sentir misericórdia. Aí, às vezes você olha. Então, você olha as pessoas, olha, eu já passei por isso. Né? Então, eu me compadeço disso. E às vezes a gente vê uma pessoa que está condenada, uma pessoa que é má, que ela é maligna, que fala, lá vai perdido, condenado no inferno. Ainda bem que não sou eu. Mas era você que estava naquela situação. Então, parte do processo que você tem misericórdia consiste em você ter consciência de que você é mau. Tem uma natureza maligna, de que você é merecedor de ir para o inferno, no mesmo lugar que esses mesmos homens maus estão indo. Né? Então, que a gente guarde essa noção, né? Que a gente guarde essa ideia, né? Nós possamos nos convencer realmente do pecado que habita em nós. Né? Então, e que dessa forma nós aguardemos com grande expectativa a nossa grande vinda de Cristo. Ainda nesse ponto, eu queria abrir em Hebreus 5, 1 a 3, o pastor tem falado muito sobre Hebreus 5, 1 dias. Então vamos abrir um texto que fala a respeito disso. Hebreus 5, versículo 1. Né? Aqui está falando sobre o sumo sacerdote. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Observe só a postura do sacerdote aqui. É necessário que ele se compadeça do povo, ele tenha misericórdia do povo, né, que peca, e ofereça sacrifícios pelo povo. No entanto, parte do processo, parte da tradição judaica inclui, o mandamento judaico inclui fazer o sacrifício por ele mesmo. Afinal de contas, ele também está sujeito ao erro, ele também está sujeito ao pecado. Né? Então, aquela velha máxima, né? Não julgueis para não serem julgados. Né? Então, a questão do não julgueis. Né? A questão do não julgueis é você está enxergando o erro. Né? O erro está ali. Não é que você tenha que se calar perante o erro, né? Mas que você tenha aquela noção de que eu também sou um pecador. Né? E que uma coisa ela não anula o outro. Né? Então, tenham misericórdia, mas também odeiem o pecado. Amém? Eu estou citando esses exemplos aqui, mas algo até que foi comentado na célula dessa semana. Nós falamos sobre o pastor que só não se mesmo. O pastor só quer os seus ganhos próprios. Né? Nessa semana a gente falou sobre aquela velha história de Pedro. Né? Pedro, tu me amas, né? Por 3 vezes Pedro espera da Pedro. Então, o que a gente fala depois? Cuide das minhas ovelhas, né? Cuide dos meus cordeiros. Né? Foi um ponto muito importante naquele processo, a gente conversou sobre isso na célula, que depois que Jesus ele morreu, os discípulos meio que ficaram perdidos, ficaram meio que desamparados. Né? Dentre eles, Pedro, que era o líder, se afastou. Né? Então, quando Jesus ressuscita, ele fala: avisem aos discípulos e a Pedro que eu vou encontrar com eles em tal região, em tal lugar. Né? O que dá a entender que Pedro não estava mais tão ativo no ministério, né? Ele tinha jogado um pouco fora. Então, Jesus chama ele de lado, finalmente encontrei ele, chama ele de lado, né? E fala: Pedro, tu me amas, então cuide das minhas ovelhas, Pedro. Isso por 3 vezes. Em outras palavras, Pedro, se você realmente me ama,
Você tem que tomar as minhas ovelhas. Está aquela questão. Nós devemos amar as ovelhas que estão ao nosso redor. Nós devemos cuidar delas. A Bíblia deixa isso muito claro. Como é que você diz que ama ao Senhor, mas não ama nem a quem está ao seu redor? Não ama nem o seu irmão. Né? É uma hipocrisia. Não é mesmo? Então, parte desse processo de ter misericórdia, de se compadecer, está realmente em amar. Né? Não amar como sentimento, mas o amar como mandamento. A gente poderia discorrer sobre várias coisas aqui ainda. Podia falar, por exemplo, sobre Jó, que ele decidia por seus filhos, né? Sobre pecado que os filhos poderiam cometer. Jó decidia e sacrificava a respeito disso. Jó intercedeu até mesmo pelos amigos que acusavam ele, né? Eram amigos, mas naquele momento ali de acusação, né? O pior momento da vida de Jó, estavam lá ele só alfinetando Jó lá, né? Podia ser meu amigo, né? Mas, não, eu vou deixar mesmo Deus queimar um pouquinho, né? Mas não, Jó teve misericórdia. Jó se compadeceu deles. Tem também a história de Jonas, eu digo que falo de Jonas, toda pregação tem Jonas, né? Mas aquela velha história lá de Jonas, né? Jonas lá está irado, ele está cheio de justiça, né? Ele quer que a justiça seja feita, ele quer que a condenação venha sobre a cidade de Nínive, né? Esse povo não merece salvação, pelos nossos olhos realmente não merecia, né? Mas Deus tinha misericórdia, né? Deus faz aquela questão lá da planta, né? Vem trazer sombra para Jonas, né? Depois a planta morre, Jonas fica ainda mais irado. Deus vem com aquele questionamento: Jonas, você está tendo misericórdia de uma simples planta e você nem plantou, nem regou, nem fez crescer. Você não quer que eu tenha misericórdia de um povo que não sabe distinguir nem a mão direita da esquerda, né? Então é algo que eu acho que Deus tinha muita misericórdia também de Jonas, porque Jonas era cheio de justiça. Ele odiava o pecado, assim como Deus odeia. Mas infelizmente Jonas, ele carecia de misericórdia, ele carecia de amor. Amém? Então que nós sejamos mais cheios de misericórdia, né? Não apenas de justiça, mas também de misericórdia. Amém? A gente pode falar também mais de quem? Vamos falar também de Moisés. Moisés, ele não queria aquele ministério. Moisés não queria saber disso. Não quero não. Mas Moisés ainda tinha aquele coração misericordioso. Ele defendeu seus irmãos na Egito, como estavam sendo espancados. Ele não queria tirar o povo do Egito, no entanto, ele foi o que mais intercedeu pelo povo, né? Deus ia destruir aquele povo mau, aquele povo maligno, né? E Moisés disse: não, Senhor, se for destruir eles, destrua, pode cortar o meu nome do livro da vida, né? Então, quanta misericórdia havia no coração de Moisés também, né? Pois bem, então, a misericórdia, ela é uma ordem, assim como todas as outras, né? A Bíblia fala que aquele que pecar em uma vírgula da lei, né, é culpado de errar tudo da lei, né? Então, nós nos revistamos mais de compaixão. O mesmo que falou, não adultere, foi o mesmo que falou, não matem, que é o mesmo que falou, tem misericórdia. Então, às vezes a gente se atenta tanto a não cometer certos pecados aqui, né? Mas cadê a misericórdia que Deus tanto nos ordenou? Cadê o perdão que Deus tanto ordenou que nós tivéssemos, né? Então, a velha oração do Pai Nosso, né? Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, né? Essa é uma oração meio comprometedora. O que é que você está falando? Senhor, me perdoe da mesma forma que eu perdoo aqueles que me ofendem. Mas aí, se você não perdoa, se você não perdoa da forma que eu queria, você está dando a certo que você estivesse pedindo para Deus. Se eu pode me castigar, pode me condenar. Se afinal de contas eu não perdoo, então você não deve me perdoar também não. Então, podemos fazer essa compaixão, né? Está caminhando para o final já. Ele jogou para dizer aqui. Vamos abrir agora em Colossenses 3.
12 ao 13. Amém? Colossenses 3. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Se a gente for lá não sei se eu passei em Tiago também, na carta de Tiago, no capítulo 2, fala o seguinte. Aqui que eu estava mencionando. Se vocês de fato obedecem à lei real contada na Escritura, que diz: ame o próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado, pela lei da liberdade. Lei da liberdade, não libertinária. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé mais uma vez. Vamos orar em nome de Jesus.